A economia brasileira vai quebrar e vai quebrar muito feio. O pronunciamento de Fernando Haddad mostra a farsa do tal pacote de corte de gastos do governo. Gente, sinceramente, nem nos meus piores cenários, meus piores pesadelos, eu imaginava que o desastre, anunciado por Haddad seria tão grande. Eu imaginava que seria um corte tímido, uma coisa pequena, só para inglês ver, e que não resolveria o problema, manteria o dólar disparando, não teria taxa de juros como uma das mais altas do mundo, cresceria ainda mais, e o descontrole da inflação que vai vir ao longo do tempo, com o governo precisando imprimir dinheiro para pagar dívida. Mas, assim, realmente, sinceramente, do fundo do meu coração, foi muito, mas muito pior do que eu imaginava. Antes da gente falar sobre o pronunciamento, eu vou pedir para você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos lá. Primeiro ponto para a gente ressaltar, 70 bilhões, em 2 anos. Primeiro que é um negócio absolutamente irrelevante para quem quer criar um novo gasto de 100 bilhões de reais com a isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Vamos lá, deixa eu fazer um histórico aqui para vocês. O governo Lula prometeu na campanha que ia fazer essa isenção de quem recebe até 5 salários mínimos. Muito bem. Tramitou aqui na Câmara dos Deputados um projeto para corrigir a tabela do imposto de renda e nós da oposição colocamos uma emenda no texto e obrigamos o governo a votar a isenção até 5 mil reais. Todos os parlamentares da base do governo votaram contra. Nós da oposição fomos derrotados. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que não vai sair essa isenção, porque ele está condicionando essa isenção do imposto de renda a uma reforma do sistema de renda do nosso país, que o governo não tem voto para passar, e ainda que tivesse voto para passar, ele não apresenta a fonte de financiamento. Vamos juntar tudo, assim, teve um discurso muito floreado, O Brasil voltou, emprego, renda, corrigir injustiças, menos imposto, mais dinheiro para empreendedorismo, mas o que o Haddad apresentou de concreto? Vamos lá. Uma diminuição das pessoas que vão receber o abono salarial. Hoje recebe o abono salarial quem recebe até 2 salários mínimos. Ministro Haddad colocou ali que não vai mais ser 2 salários mínimos, vai ser ali os 150 reais a menos ali, 2.640, salvo engano, vai sendo corrigido pela inflação até bater um salário mínimo e meio em vez de 2 salários mínimos, que é o que acontece hoje. Não resolve o problema, não tem uma economia que bate sequer 30 bilhões de reais num ano essa correção. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto que foi colocado por ele é, vamos ter a correção da tabela do imposto de renda, quem ganha até 5 mil reais, 5 salários mínimos não vai pagar e vai ser compensado, tributando quem recebe mais de 50 mil reais por mês. Eu fiz uma conta aqui de padeiro no gabinete, juntando todos os brasileiros que recebem mais de 50 mil reais por mês. Se a gente colocar ali uma alíquota de 30%, vamos até aumentar, vai 35%, vamos colocar 40%. A arrecadação bate 30, 40 bilhões de reais por ano. Qual que é o grande problema disso daí? A maior parte das pessoas que tem essa renda não paga o imposto de renda de pessoa física, recebe como pessoa jurídica, não vai entrar nessa tributação. Então, a conta não fecha de nenhuma maneira. Os gastos obrigatórios vão continuar crescendo, o governo vai continuar sem margem para administrar o orçamento porque aumentou os gastos obrigatórios, não cortou na carne, não contém as despesas e mais. Ele diz, olha, a gente vai continuar fazendo o salário mínimo crescer, a inflação, mais um crescimento real, corrigir pela inflação, mais um crescimento real, mas nós vamos adaptar isso às nossas regras fiscais, às regras do arcabouço fiscal, e isso vai limitar o crescimento dos gastos públicos. Mentira! Hoje a política de valorização do salário mínimo é inflação mais crescimento do PIB. Bom, o crescimento do PIB está lá variando 2,5%, 3% mais inflação. O teto superior, a banda superior do arcabouço fiscal, que limita o crescimento dos gastos do governo, é de 2,5%. Ou seja, não vai mudar absolutamente nada, não vai desacelerar o crescimento das despesas obrigatórias que estão vinculadas ao salário mínimo. E uma coisa que é importante todo mundo entender aqui,
No Brasil, você tem despesas com assistência social, como é o caso do benefício de prestação continuada, e benefícios previdenciários que estão vinculados ao salário mínimo. Isso não acontece em nenhum país desenvolvido no mundo. Sabe por quê? Porque o salário mínimo está ligado ao mercado de trabalho, está ligado à produtividade. Você aumenta o salário quando você tem pessoas produzindo mais com a mesma quantidade de trabalho. Você não muda e não vincula programa social a salário mínimo. Você não vincula previdência a salário mínimo, porque assistência social e previdência não se trata de pessoas que estão trabalhando ou aumentando a sua produtividade. Você tem outros indicadores, você tem outras vinculações para determinar os valores desses benefícios. Ou seja, o resumo da ópera: o dólar vai disparar ainda mais do que já disparou. Só da gente ter o anúncio, né, da correção da tabela do imposto de renda sem a fonte de financiamento, o dólar já bateu 5,94. Da última vez que eu vi, 5,94. Assim, vai chegar sem dúvida nenhuma ainda nesse ano no 6. Taxa de juros vai ter que aumentar. Isso significa menos investimento, porque o crédito está mais caro. E sabe o que é pior? A taxa de juro alta sequer vai conseguir segurar a inflação, porque o governo não vai ter dinheiro para pagar suas despesas, vai ter que imprimir mais moeda. A própria definição de inflação é a expansão da oferta monetária. Mais dinheiro no mercado, mais oferta de dinheiro, com mais dinheiro circulando, dinheiro vale menos, dinheiro valendo menos, todo o resto vale mais, você vai pagar mais caro em tudo. Olha, está se desenhando uma crise sem precedentes, não à toa, vamos lembrar. O governo Dilma foi o responsável pela pior crise da história do nosso país, pior inclusive do que quando a gente viveu uma pandemia global, por causa desse tipo de política pública absolutamente irresponsável e sem apresentar fonte de gastos. Só para complementar e fechar, vocês que assistiram uma live, né, que eu participei numa coletiva de imprensa hoje, apresentamos a PEC do equilíbrio fiscal com potencial, e eu digo para vocês com muita segurança, seria a reforma estruturante mais importante desde o Plano Real. Uma economia em 10 anos de 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais para investir em política pública, para a gente pagar dívida, baixar juro, baixar a inflação, aumentar o investimento, aumentar a empregabilidade, melhorar todo o cenário de negócios do Brasil, aumentar a nossa credibilidade. Isso sim é uma solução estrutural. É impopular? É impopular, mas é aquilo que precisa ser feito. Mexer, né, na questão previdenciária dos militares, mexer nos super salários, mexer nas emendas parlamentares dos deputados, mexer nos privilégios tributários de grandes empresas e desvincular do salário mínimo a previdência e os benefícios assistenciais. É isso, meus amigos. Apertem os cintos, porque a situação vai ficar bem feia.